Olá, bem-vindo, né? Bem-vinda. Mais uma aulinha aí de Excel. E agora nós vamos conhecer também uma outra ferramenta aqui do Excel chamada Consolidar. Quando a gente fala em consolidar dados, né? Juntar informações, quer dizer, eu vou organizar vários dados em uma única planilha, em um único local. Por exemplo, aqui, eu tenho aqui uma planilha, essa planilha é parecida com a planilha que a gente trabalhou aí na função anterior, né, nos subtotais, eu trouxe um modelo parecido, só que um pouquinho mais resumido, tá? Então, aqui eu tenho as vendas do mês de janeiro. O nome do funcionário, o que ele vendeu, a quantidade, o valor, aquela legenda, né, do valor unitário e um total geral. Então, aí eu vou manter esse mesmo padrão, né, de planilha, eu fiz em janeiro, eu vou fazer em fevereiro também. Quer dizer, todos os meses eu vou fazer um controle, né, do que o meu funcionário vendeu e a quantidade que ele vendeu. Quando chegar lá no semestre, por exemplo, no final do primeiro semestre, eu vou juntar esses dados para fazer uma comparação, né? Verificar quanto que já foi vendido e tal. Isso serve para a gente fazer análises. Pode ser num bimestre, pode ser no semestre, pode ser no trimestre, quadrimestre, né? Pode ser anual, né? Eu posso fazer isso, por exemplo, com as minhas contas do ano, as minhas contas fixas, água, luz, telefone, né? Então eu monto essa planilha aqui para uma planilha para cada mês, lanço os valores. Lá no final do ano eu peço para consolidar, para juntar todos esses dados para que eu saiba quanto que eu gastei de luz no ano, quanto que eu gastei de água, quanto que eu gastei de telefone, né? E assim por diante, quer dizer, a gente pode utilizar para diversas análises. Então, ó, eu vou fazer aqui uma cópia, cliquei com o botão direito aqui na guia de planilha de janeiro, vou marcar aqui mover ou copiar e vou marcar aqui mover para o final, criar uma cópia. Vou clicar em OK. Eu tenho aqui uma cópia de janeiro. Vou mudar o nome para fevereiro. E vou mudar o nome aqui também, né? Fevereiro. Fevereiro. Beleza, vou alterar aqui algumas quantidades, só para ter valores diferentes. Pronto, já temos ali. Então, ó, janeiro está aqui, fevereiro. Vou colocar aqui até março, para a gente fazer de um trimestre. Eu vou fazer o mesmo procedimento. Março. Vou trocar aqui também os valores. Aqui também vai para março, né? Agora. Dessa forma, gente, de copiar ali a planilha, quer dizer, eu mantenho a mesma estrutura, né? Os funcionários ali são os mesmos, né? Só mudou aqui as quantidades que eles venderam, os itens foram os mesmos. Poderia ser itens diferentes também, não teria problema, né? Aqui o valor poderia ter aumentado, né, dos itens. E eu vou pedir aqui uma planilha em branco, aliás, não vou fazer isso. Eu vou copiar novamente. Só que essa aqui eu vou colocar o nome consolidar, porque é nela que eu vou juntar todas as informações. Vou apagar aqui, ó, a quantidade e vou colocar aqui vendas consolidadas, tá? Consolidadas, primeiro trimestre. O que que isso quer dizer? Eu vou juntar nessa planilha todos os valores de janeiro, de fevereiro e de março e vou colocar o resultado todo aqui. A partir do momento que eu lançar a quantidade, o valor total já será preenchido também e o total geral aqui também. Quer dizer, a soma de todos os funcionários. Correto? Como que eu vou fazer isso então? Eu poderia vir aqui e ficar somando um por um, né? Carla, 35, aí eu punha lá soma, 35 desse. Só que eu ia ter que ficar fazendo muita movimentação na planilha.
clica num lugar, clica em outro, coloca uma soma. Então, quer dizer, isso ia acabar dificultando e atrapalhando. E olha que aqui eu só teria 3 meses, né? Imagina se você fizer isso de um ano, né? Então, a gente vai facilitar usando a ferramenta Consolidar. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui essa coluna em branco de quantidade, que é o local onde eu quero que seja colocada a soma de todos os 3 meses, correto? Vou lá no menu Dados, e aí eu tenho aqui a ferramenta Consolidar. Esse campo aqui, esse menu Dados, a gente já viu lá, eu mostrei para vocês aqui o filtro, né? A gente trabalhou o subtotal, e agora nós vamos trabalhar aqui a ferramenta Consolidar. Pode clicar. Qual que vai ser a função do Consolidar? Também tem várias funções, igual lá no subtotal. Pode ser a média, o mínimo, o máximo, né? Olha que interessante a gente usar mínimo e máximo aqui, né? Qual que foi o máximo vendido no primeiro trimestre? Qual que foi o mínimo vendido no primeiro trimestre? Então, quer dizer, a gente pode fazer várias análises, né? Dentro de funções, assim, ferramentas bem específicas do Excel. Então, aqui eu vou usar a função soma, porque eu quero somar, né? Eu quero juntar todos esses dados. Referência. Essa referência são os dados que eu quero que sejam trazidos para cá, né? Então, qual que vai ser a primeira referência? Aqui o mês de janeiro. Eu vou clicar em janeiro. Observa que lá na referência já colocou o nome janeiro e o sinal de exclamação para representar uma planilha. E o que eu quero que soma aqui de janeiro? A quantidade. Então, eu vou selecionar a quantidade. Ó. Coluna C, linha 3, até a coluna C, linha 6. Olha o sinalzinho de cifrão lá que a gente viu, né, para trabalhar valor fixo. Olha ele aqui. Isso quer dizer o quê? Que esse valor não irá se alterar, tá? Se por acaso eu acrescentar um novo item nessa planilha, eu tenho que acrescentar nas outras também e alterar essa referência depois, certinho? Selecionei então a primeira referência, vou clicar aqui em adicionar. Pronto, ela precisa vir para cá, ó, para todas as referências, tá? Coloquei janeiro, agora eu preciso repetir o procedimento com fevereiro. Você vai observar aqui, o próprio sistema já detectou um intervalo, então ele já trouxe selecionado. A gente vai só conferir, o intervalo é o mesmo? É, adicionar. E por fim aqui, ó, março, né? Também já veio com a mesma referência selecionada. Adicionar. Tudo certinho, ó, janeiro, fevereiro e março, né? Já estou aqui, ó, com as 3 planilhas selecionadas. Então, agora eu posso terminar a minha consolidação. Usar rótulo, eu não vou usar nenhum, nem na linha superior, nem na coluna, mas eu vou marcar aqui esse campo, ó, criar vínculos com os dados de origem. Por quê? Quando eu criar vínculos com os dados de origem, isso significa que qualquer valor desse, se eu chegar lá em janeiro e verificar que tem uma quantidade errada e eu alterar essa quantidade, imediatamente vai alterar aqui no valor consolidado também. Se você não cria vínculos, você tem que fazer depois a consolidação toda novamente, tá? Quando eu crio vínculos, alterei em qualquer uma das planilhas, imediatamente altera na planilha consolidada, ok? Vou clicar então aqui em OK para confirmar. Veja lá, ó, eu tenho a quantidade consolidada de todas, né, as minhas planilhas e eu tenho aqui também o valor já, ó, de todas elas. O valor total, né? Então aqui eu consegui, ó, somar. Vamos ver se deu certo, ó, 35 mais 47, 92, 92 mais 34, 116, certinho, né? Aqui eu tenho alguns botões, ó, que eu posso trabalhar a consolidação. Aqui vai me mostrar os valores, janeiro, fevereiro e março, tá? O valor de cada mês em separado. E aqui o valor geral, tá? Todos eles somados. Isso que é consolidar
os dados em uma planilha, tá? Isso que é juntar todos esses dados. Quando eu não quiser mais, né, eu retiro, eu volto lá no consolidar, seleciono esses dados e mando excluir, tá? Mas se quiser manter, quer dizer, já está pronto. O primeiro trimestre, então, a gente já tem aqui esse resultado consolidado. À medida que eu for acrescentando aqui, ó, eu poderia colocar abril, maio, junho, depois eu faço outro trimestre. Lá no final eu junto todos os trimestres. Então, quer dizer, a gente vai resumindo esses dados através da ferramenta consolidação. Certinho? Bom, espero que você tenha entendido, tá, o uso da ferramenta consolidar, que é juntar dados. E se ficou alguma dúvida, me chama aí no suporte, anota a sua dúvida, tá? E vem exercícios aí agora para você treinar essa ferramenta, ok? Bons estudos então e até a nossa próxima aula.